Oi, eu me chamo Davidson Pierre Silva e eu vou tecer alguns comentários acerca do texto As Temáticas Físico-Naturais no Ensino de Geografia e a Formação para a Cidadania, um texto de Eliana Marta Barbosa de Moraes. O primeiro conceito que nos é apresentado no texto, o primeiro que é trabalhado, é o conceito de cidadania. Excepcionalmente, a gente traz, como professores, para o conceito de cidadania estudado por Freire, onde ele diz: a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e é impossível a gente não trazer isso para a geografia. Antes do aluno, do estudante, adentrar a conceitos específicos de alguma matéria, ele primeiro precisa se apropriar do seu mundo, e para nós geógrafos, do seu espaço geográfico, do seu lugar. A cidadania se constrói com formação crítica, não com discursos vazios. O povo precisa ler o mundo para transformá-lo. Então, a partir disso, Paulo Freire traz uma leitura de mundo pragmática e crítica, onde é necessário analisar o mundo de forma crítica para que aí sim a gente possa tecer transformações, excepcionalmente os estudantes. Então, a partir disso, a gente tem que, para esse conceito de cidadania, a gente deve pensar uma geografia de uma forma contextualizada. E a gente vem para questões específicas do texto, onde tem que acreditamos que a cidadania é favorecida na escola quando ressaltamos o papel que a educação deve cumprir na formação do aluno. Compreender a sociedade na qual ele está inserido. E aí vem a pergunta: onde está meu aluno? Ele está no campo, na cidade, nas periferias? É a partir destas reflexões que nós, como professores, conseguimos adaptar esse conteúdo, trazer esse conteúdo de forma significativa. Esse texto ele vai trabalhar com a proposta de uma geografia realmente significativa, que trabalhe a realidade do aluno, que realmente tenha significado para que esse aluno consiga ser cidadão, se portar na sociedade como cidadão e transformar essa sua realidade. Aqui eu trago uma situação hipotética, criada por mim e baseada no texto. Vamos imaginar uma aluna chamada Aline, que mora no município de Campina Grande, lá no conjunto habitacional Aloysio Campos. Ela enfrenta todos os dias 1 hora de ônibus para chegar na escola, e ela, na sua casa, não dispõe do serviço de saneamento básico. Aí a gente pensa, a partir desse texto, como fazer com que a geografia faça sentido para essa aluna. Ainda dentro dessa situação hipotética, a gente pensa nos componentes físico-naturais. Vamos pensar como trazer essa realidade de Aline para dentro da geografia? Vamos pensar esse trajeto que ela traz no seu ônibus? Vamos pensar a questão da mobilidade urbana, por exemplo. Por que a Aline demora tanto para chegar na escola? Como o transporte público reflete as desigualdades da cidade? Já é uma questão que a gente consegue contextualizar com a realidade do aluno. Um segundo ponto dessa realidade hipotética: a falta de saneamento básico. A gente já pode trazer para a geografia ambiental e a saúde como questão norteadora. Por que o conjunto Aloysio Campos não tem esgoto tratado? Percebe que a partir daí o aluno consegue refletir a partir da sua própria realidade e a gente não vê uma geografia fragmentada. Aqui a gente está trabalhando hidrografia. Aqui a gente está trabalhando o contexto humano. Não. Todas essas fases da geografia, elas vão se interconectar dentro da realidade do aluno. Então, por isso que é tão importante a gente trazer para o hoje, para o agora, para o vivido do estudante. Então, a gente tem que, a partir do texto, sendo o papel da geografia escolar o de contribuir para que o estudante compreenda o seu cotidiano, com base em análises espaciais. Então, é fazer com que a geografia faça com que o aluno consiga olhar para além dos livros, para além dos muros da escola e, excepcionalmente, olhar para a sua realidade. Então, a gente tem que, ao selecionarmos esses temas como referência para o estudo das temáticas físico-naturais na geografia escolar, não buscamos entendê-los como elementos isolados, pois acreditamos que, para o entendimento dos processos que envolvem sua origem e dinâmica atual, é necessário compreender a dinâmica interna e externa. Não adianta a gente compreender clima sem compreender a realidade daquele aluno e como aquele clima vai impactar na realidade do aluno. Eu trago 3 pontos ainda sobre a realidade dessa aluna hipotética que pode estar dentro da sala de aula de qualquer um de nós.
Vamos pensar nos componentes físicos naturais. Clima, por exemplo, o clima local. Se Campina Grande é semiárido, como as ondas de calor afetam o transporte? Aquele transporte que a Aline vem todos os dias para a escola. Então a gente traz isso para dentro da realidade do aluno. E a questão das chuvas, como é que elas ocorrem dentro do espaço vivido desse aluno, desses estudantes, dessa escola? O quanto isso impacta na realidade vivida dos estudantes da cidade como um todo. Outro exemplo, a conexão com o relevo. Se o bairro que ela mora, por exemplo, está em área de baixa, é alagável. Se está em costas, há risco de deslizamentos. Então, são questões que a gente começa a inferir para analisar esses componentes físicos naturais, mas trazendo para dentro da realidade do estudante, passando para o espaço vivido do estudante, fazendo com que a gente consiga compreender de uma forma mais contextualizada os aspectos físicos naturais. Então, para que a educação geográfica contemple essa formação cidadã e emancipadora que a gente viu lá em Paulo Freire, defendemos que a abordagem dessa temática deve ser realizada em meio à contextualização da sociedade atual, elencando as relações de sociedade e natureza, bem como as dinâmicas internas a cada uma delas e entre elas. Então a gente não pode ver a sociedade dissociada da geografia e dos seus conceitos físicos, dos seus componentes físicos. Todos estão interligados. Então a gente precisa analisar a partir de um macro, de uma escala maior, e vendo essas conexões, essas interconexões que ocorrem entre o clima, entre o relevo, entre a sociedade. Então, a partir disso, a gente tem a concepção dos componentes físicos naturais. E então, a gente parte para esse estudo que ocorreu dentro desse texto e onde a gente analisa a realidade desses 60 professores, especificamente nesses objetivos que pretendem alcançar quando ensinam esses conteúdos para os seus alunos. O que é que os professores querem ao ensinar esses conteúdos? E a gente vê que a grande maioria só quer que eles compreendam o conteúdo, que eles entendam. Então não há uma reflexão crítica, especialmente sobre esse espaço vivido. A gente tem a geografia pela geografia, o conteúdo pelo conteúdo. Eu separei algumas falas dos professores onde eles dizem: compreender o que é que eles querem com essas aulas, compreender o processo de formação do relevo, os diferentes tipos de rochas e sua ocorrência nos diferentes relevos. Então você percebe que, mais uma vez, a gente tem a geografia pela geografia, sem uma contextualização da realidade do aluno. Outro professor diz que eles aprendam e que entendam o que eu estou falando. Então, note que é algo simplista, que é algo descontextualizado e que vai ser muito mais difícil para o aluno compreender que ele está dentro daquela dinâmica das rochas, do solo, do relevo, do clima. Então, ele não se percebe dentro desses componentes. Um professor em específico diz sobre essas temáticas: eu não gosto muito não, eu acho muito vago, não sei como a gente trabalha. E aí, o final da frase dele é incrível. Parece que falta alguma coisa para eles assimilarem melhor. E a gente tem a resposta no próprio texto. O que é que falta? A contextualização. E é isso que faz com que o nosso aluno tenha essa virada de chave e consiga se compreender parte desse espaço geográfico, parte desses componentes e compreender principalmente que esses componentes são interconectados e fazem parte da sua realidade vivida. Então, a gente tem as temáticas físico-naturais no ensino da geografia como a proposta para trazer a contextualização e significado para a geografia. É fazer com que o que a gente faz dentro da sala de aula também perpasse pela cidadania e forme cidadãos críticos, que no final é tudo que a gente quer, uma aula contextualizada e que transforma a realidade dos nossos alunos. É isso. Muito obrigado.